Sejam bem-vindos a mais um Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre saúde, espiritualidade, longevidade e gestão. Eu sou o Dr. Daniel Bratan. Para você que não me segue, clica aí no canal, começa a seguir a gente no Bratancast. E aqui do meu lado eu tenho a super André Ribeiro. E hoje, minha gente, a gente vai ter um super bate-papo com esse comediante, com esse ator que é fera na comédia, que eu tenho o prazer de trazê-lo aqui hoje no programa, que é o nosso grande Gui Santana. Aê, oi, Brasilzinho! Pô, cara, muito bom. E aí, Gui, como é que honra tá? Participar aqui do podcast de vocês. Ficou bonito aqui, né? Muito bom. Sei. Instituto Bratan. Pois Olha é, aí, você cara, vê? que legal. E é bom fazer parte, né, dessa história também, né? Você sabe, né? Você lembra como eu cheguei aqui, né? Pois é. Aí a Lembro gente quando vai falar como... você começou comigo, eu tava lá no outro consultório, ainda lá na época em Moema. E O Gui foi paciente de Moema. Foi. Moema. Gui Cheguei veio ali desde- arrastando. Desde lá de trás, né, Gui? Já faz mais de um ano que a gente tá aí faz, junto. quase 2 anos já. Quase 2 anos. Quase 2 anos, passa rápido mesmo. Cheguei arrastando, galera, um peso que era o dobro disso aqui. E triste, pensa no cara, já sou triste por natureza. Imagine o Gui triste, né? Imagine sem Impossível. hormônio, sem você acompanhar mesmo, sem fazer uma dieta balanceada, assim, né? Prestar mais atenção. E um acompanhamento decente, né? O que as pessoas hoje elas não entendem é que, assim, os quadros mentais, né? Uma ansiedade, uma depressão, um transtorno de bipolaridade, tudo isso daí tem uma causa, né? Existe uma causa raiz, né? Enquanto a gente não organiza essa causa, né? Que é essa bagunça dos neurotransmissores cerebrais, né? É serotonina pra cá, dopamina pra lá, cortisol, ocitocina, é neurotransmissor, é hormônio. Quando tudo isso está bagunçado, enquanto a gente não organizar a casinha, né, literalmente, dificilmente o paciente consegue equilibrar e melhorar. Mas isso que você falou faz sentido mesmo, até porque muitas vezes a gente fica triste ou fica com a ansiedade e desconta naquilo ali. Às vezes a gente acha que é aquela situação e na verdade não é. Não é? É o organismo. Eu Exatamente. aprendi isso com você mesmo aqui, nesses bate-papos. É que, lógico, a gente vai ter que gravar vários podcasts aqui, cara, porque o tanto que a gente conversa aqui fora, né? É no sensacional. celular também. Mas, às vezes, a gente dá atenção para aquela situação. E, na verdade, a situação está aqui dentro, mental. Exatamente. É no organismo mesmo. É a má alimentação, a falta de hormônio, sabe? Sedentarismo. É. Né? E aí a gente tem uma preocupação excessiva, né? A OMS vem pontuando aí que atualmente a gente tem quase 1 bilhão de pessoas no mundo que tem algum tipo de transtorno mental, entre ansiedade, depressão, que tem algum tipo de traço bem característico. E o que mais chama a atenção, 19% dessa incidência são adolescentes com menos de 14 anos. Olha que loucura. Caramba. 19% são adolescentes. Mas isso se dá conta por quê? Porque eu vejo assim, a geração de hoje parece que ela tá uma geração mais fraca, assim, no sentido de força mesmo. Parece que eu sou mais forte do que o moleque de 15, 16 anos. Aí, sabe, a galera meio mole, meio assim, meio sem disposição. Sem disposição. Mas o que acontece aqui? Se a gente for ver, a gente tem a mesma idade. Né? Nossa época, a gente brincava onde? Na rua. Né? Então, o que acontece? A molecada, né, no nosso tempo, a gente brincava na rua, a gente se alimentava melhor, a gente gastava energia, tinha maior contato com a natureza. As Exato. nossas brincadeiras eram na pracinha, no parquinho, né, tomando sol. Né? Então, tudo isso Tinha contribuía. mais atividade. Tinha muito mais atividade. Dificilmente você tinha algum coleguinha que era sedentário, que não gostava de fazer nada. Porque a brincadeira do final de semana era jogar bola, empinar pipa, né, um carrinho de rolemã. Então, tudo isso era uma série de atividades que a gente tinha, que hoje a molecada faz o quê? Se a gente for ver os adolescentes, né, os jovens, eles estão basicamente presos no videogame. Hoje em dia, até pela situação que a gente vive nas cidades atuais, com a violência, não dá pra você falar pro menino, né? Desce aí, vai lá brincar, vai ficar na rua, né? se movimenta. Né? É até um alívio pros pais saber que o menino não vai sair de casa, né? Vai ficar mais tranquilo ali. E aí a molecada acaba ficando mais sedentária. A molecada Com se certeza. alimenta de forma errada. Né? E aí Hoje, tem a ver também com os hormônios e com as vitaminas. com tudo. Porque, de certa forma, conforme você está ali, né? O sedentário, ele produz menos hormônios. Com certeza. O sol faz parte aí de muitas, principalmente da vitamina D, né? Não que produz, mas ajuda ali na produção de vitamina D. Hoje, tanto de mãe que tem a vitamina D lá embaixo.
que infelizmente tem aí um monte de nascimento já de bebê que também Já vai vem com essa deficiência, né? Já vem. Já. A mãe não se alimenta direito, sedentária. Então, assim, hormônio e vitamina só em decadência, Só né? em decadência. Então, mas aí a gente vê assim que é um defeito da alimentação e do sedentarismo. Mas é possível já o ser humano já nascer. Eu não sei, né? As minhas teorias aqui, eu sou o cara das Teorias teorias. de Gui. Às vezes não é possível o ser humano já nascer com uma deficiência de neurotransmissores, de vitamina D, de ocitocina, vai falando aí de testosterona. Eu acho que já nasci com um monte de deficiência aí, principalmente hormonal. Até existe, Gui. Se a gente for pegar, né, deficiência hormonal, a gente tem o que a gente chama de hipogonadismo, né? Que é aquele paciente que ele tem deficiência na produção. Tem o primário e o secundário. O primário é exatamente isso que você falou. Ele já nasceu com uma dificuldade de produzir. Então, por alguma disfunção orgânica, o testículo lá do menino não produz uma quantidade de testosterona adequada. Esse paciente, ele já tem um quadro agravado desde o nascimento. Ele já vai ter características desde pequeno. É diferente, por exemplo, das crianças que a gente vê que nasceram normais, estão crescendo normais e durante o desenvolvimento estão apresentando características que é o hipogonadismo secundário, ou seja, secundário a algo que você está fazendo. E geralmente é secundário ao sedentarismo, secundário a uma alimentação inadequada, secundário ao uso, né, o abuso de álcool, o abuso do cigarro, e agora virou moda, né? Agora, nossa. eu falo, fumar o pendrive, né? O vape, Agora vai, trocou, vape, né? vape, Trocou. Agora não é mais cigarro. Agora é o pendrive. Agora é o né? pendrive. Virou moda. E é tão maléfica, tão pior quanto o uso do cigarro tradicional. Então a gente vai vendo o quê? Que na verdade... Saiu ali no Portal Dias, eu não vou lembrar o nome, de uma famosa que falou da alteração da voz. Saiu hoje, Exatamente. inclusive. Ah, mas aquilo ali Por queima causa do tudo pendrive. as pregas vocais aqui. Exatamente. Então, assim, hoje a incidência, né, das deficiências secundárias ao estilo de vida são muito maiores do que aquelas primárias. Porque as primárias são identificadas logo no começo, são tratadas e o paciente desenvolve muito bem. As secundárias é pior por quê? Porque é o próprio ser humano ocasionando uma doença para ele. Então, tudo isso tem um fundamento. Aí é ele mesmo se derrubando, né? Ele mesmo se derrubando. Né? Aí tem aquela brincadeira, a gente é aquilo que a gente come, é mais pura verdade. Hoje em dia, né, é muito difícil a gente ter uma alimentação mais natural. Sim, sim. A gente está muito mais na caixa, né? Muito mais se alimentando os alimentos industrializados, com alto índice de conservantes. Entendi. E agora vai a pergunta pro Gui, né? É. Você comentou que seus hormônios sempre estão, né? Agora não, agora você está tratando com o Dr. Daniel Bratan, né, Gui? Agora Mas- o assunto é diferente. Mas eu lembro que eu cheguei aqui, a minha Exato. testosterona era 220. Mas o que te levou a isso, Gui? Conta pra gente um pouquinho, porque você sabe. Eu tava muito acima do peso. Eu sempre tive uma infância assim um pouco mais isolada, né? Eu sempre fui uma criança assim que tinha uma dificuldade de comunicação na escola, sempre, sabe aquela criança Mais introspectivo. introspectivo. Mas a única coisa que me fazia se aproximar me aproximar das pessoas era o humor. Então, fazer as imitações. Então, eu era o palhacinho. A única coisa que me fazia ser inserido na escola, nos amigos, era as brincadeiras, né? Mas o resto, assim, eu sempre tinha uma dificuldade. Sempre fui um tristinho e tal. Eu era muito magrinho, mas comia bastante. Mas é muito magro, assim, magro. E aí eu lembro que com 11 anos de idade, eu acho que entrei na puberdade, aí, alguma coisa assim, aí foi desregulando tudo a barriga, e eu tô com essa pança aqui até hoje. Mas eu sempre tive esse aspecto mais tristinho, né? E depois na adolescência, também na vida adulta, eu demorei muito tempo para procurar ajuda, assim, de psiquiatria. Mas você acha que foi o fator mental, eu algumas acho. circunstâncias? Ou você acha que tem a ver com a sua alimentação, tem a ver com sedentarismo, até na fase de criança? O que você... Também. Eu acho também que era um pouco da família, né? Minha família é um pouco mais introspectiva, mais depressiva, assim, se a gente for falar. E aí eu sempre tive uma coisa na cabeça. Pô, será que eu tenho depressão? Será que eu tenho ansiedade? Será que eu tenho alguma coisa? Pô, a galera falava assim, você tem que passar no neuro. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, a TV e tal, o primeiro contato com a metrópole, a galera falava, pô, cara, você tem que passar no neuro, você tem que procurar ajuda. E eu não, isso aqui é coisa de louco.
E eu não me achava louco, eu sempre achava normal, eu não era normal, não. Mas demorei 10 anos para ir lá no assim neuro, mesmo. depois no psiquiatra, aí foi identificado assim, um pezinho ali na depressão, na ansiedade. A ansiedade, eu acho que o meu transtorno de ansiedade é um pouco até maior. Mas você sabe que a linha entre ansiedade e depressão é uma linha muito tênue. Né? E não existe ansiolítico, é só antidepressivo. Não tem. Ansiedade é um impulso, assim, você tem que controlar. Isso aí não controla. E na então, verdade. Você controla mais com os antidepressivos. Com antidepressivo. Né? Por que acontece? O paciente que é ansioso, a vista dele está ligada para o futuro. Ele está no e se. E se. E é o tempo inteiro a cabeça dele martelando lá na frente. Né? Ele está excessivamente pensando em algo que não aconteceu. E que a neurociência já provou até um estudo de Harvard que 60% daquilo que a gente martela na cabeça, daquilo que a gente anseia, não tem a menor possibilidade de acontecer. Exato. Tem 10 coisas na sua cabeça, 6 delas não tem a menor possibilidade de acontecer, e são essas 6 que você fica naquele transtorno. E aí o que acontece? Na hora que você está ali, e se, quando você vê que aquilo não tem possibilidade de acontecer, aí você vai para onde? Aí você vai para o passado. Ah, mas era tão bom naquela época. Nossa, mas quando eu era pequeno... Aí você vai no mecanismo do quê? Se eu não consigo alcançar aquilo que eu tanto anseio, eu olho para uma situação do passado que me conforta, algo bom que aconteceu. E aí esse olhar para trás é a depressão. Então, hora você está lá na ansiedade, hora você está na depressão. E aí qual que é o único problema disso? Que você não vive o tempo presente. Você se abdica do presente, porque ou você está pensando em algo que não aconteceu e que nem vai acontecer, ou hora você está vivendo algo que já foi, que não vai voltar. E você foge, você abstrai desse tempo do agora. Isso que você falou é legal, até porque, principalmente na minha profissão, né? Quando eu fico imaginando aqui o tanto que tinha de possibilidades de programas de humor na época, né? Nossa, tinha uma época em TV que o comediante ele era muito procurado, assim, sabe? Era uma disputa e toda hora comediante. Hoje em dia não tem mais nada na TV aberta, né? Hoje em dia é mais internet. Aí você fica lembrando, caramba, pô, mas na minha época é legal isso. Mas aí, e aí você fica nessa, ansiedade e depressão. Você fica nesse mix, né? E aí na hora que você está nesse mix, a cabeça, o cérebro, ele está numa baderna imensa. É serotonina que está baixa. Aí você vai no mecanismo de recompensa, tentar achar uma dopamina. E aí eu falo, aí vem as dopaminas baratas, né? A dopamina de alimentação, onde o paciente vai descontar numa compulsão alimentar, vai buscar algo que ele gosta, que dá aquele bem-estar momentâneo, mas logo comeu, deu aquele bem-estar, logo cai de novo e aí busca de novo essa recompensa. E essa dopamina barata, eu brinco, né? Que pode ser desde uma compulsão alimentar, compulsão por drogas, por álcool, por sexo, por jogo, até por exercício. É meio que um ataque maníaco, né? Você meio, vira meio exatamente. maníaco. Você entra em mania, né? O pessoal fala, tá em mania, o que é? É o tempo inteiro, alto e baixo, alto e baixo. Eu tenho paciente que tem compulsão por atividade física. E existe. Sim. Entendeu? Eu preciso dessa compulsão. Eu também, acho que cara, passa o WhatsApp dessa galera aí que eu tô precisando. Porque eu também. Você imagina a pessoa vai 3 vezes por dia na academia? É o cérebro dela ali num desespero total por aquele bem-estar. Né? E aí, olha que loucura. Seu cérebro ele acha esse bem-estar, fica bem por fração de minutos, cai de novo. Mas você não abre aí o hiperfoco? Quando a pessoa está focada mesmo aqui, ela vira a louca da academia, né? A pessoa é o doido da marmitinha. É o doido do não sei o quê. Na verdade, isso aí a gente chama de compulsão. Na verdade, ele não virou, é foco. Não é o hiperfoco. Então, assim, na verdade, o hiperfoco a gente vai achar em outros traços de características. Quando a gente fala, por exemplo, do autista, o autista ele tem um hiperfoco. Mas aí, geralmente, ele tem um hiperfoco numa atividade. Então, por exemplo, ele tem um hiperfoco num jogo, ele tem um hiperfoco numa atividade de pintar, ele tem um hiperfoco num algo de computação que ele se entretém, em um assunto específico. Muitas vezes você vê o autista, ele gosta excessivamente daquele tipo de assunto. Ele se torna especialista. Ele se torna especialista. Né? E aí o que faz no autista é o contrário. O cérebro dele é tão avançado para o que a gente vive que ele se fecha. O que pra gente é basal... Né? Assim, aliás, o que pra gente é difícil, para ele é basal. E aí, na verdade, não é ele que está fora de contexto. Na verdade, nós estamos fora de contexto pro cérebro dele. O cérebro dele funciona é tão inteligente que ele se desinteressa pelas coisas que a gente tem. E aí tem que tomar um cuidado, porque por isso que é o legal da avaliação precoce. Que a hora que você descobre que tem esse traço, você tem que estimular. Porque o que vai acontecer com essas pessoas que têm uma inteligência, né, muito elevada?
para aquilo que a gente faz, que é básico, ele perde o interesse. Para ele, aquilo não é legal. E aí, qual que é o contraponto disso? Ele nunca tem dificuldade. Tudo que ele se coloca para fazer, para ele é fácil, é banal, tanto que ele perde o interesse. Na hora que ele tem algo que contrapõe ele, que ele vê dificuldade, ele desinteressa e não quer mais. Então, você tem que saber identificar isso rápido para você ir trabalhando isso desde criança. Então, eu fui descobrir isso aí com 30 anos. Pois Com é. 30 anos que eu fui... Hoje eu tô com 36, vou fazer 37. Mas com 30 anos que eu passei tudo que essa bateria aí de neuro, de a identificação de transtorno de espectro autista, transtorno de ansiedade, esse quadro de ansiedade, quadro de depressão também. E aí falou, pô, cara, você é um dos carinhas desse aí. Cara, foram 3 dias lá fazendo os exames, fazendo um monte de perguntas. Exato. E aí, beleza. Aí eu convivi com isso aí. Então, quando você identifica, fala, beleza, existe uma sociedade assim, existe uma sociedade Existe. de pessoas do transtorno de espectro autista. Eu convivo muito bem com isso. Não, a minha família tem vários lá. E, na verdade, o espectro autista, né? Eu falo que o diagnóstico serve para as pessoas que estão ao redor saber lidarem. Porque, na verdade, essa pessoa ela desenvolve muito bem. Ela vai muito bem. Ela sendo bem acompanhada, o autista ele desenvolve muito. Aqui a minha cabeça, ela funciona igual eu tava ali, as meninas ali, eu tava resolvendo minhas paradas ali, mas funciona muito no impulso, né? E é uma coisa que eu já controlei isso aí pra caramba. Mas, quando a gente fala disso, desses impulsos, cara, às vezes, e principalmente da tristeza, né, que baixa assim, eu acho que assim, você perde muita energia, acho que o cérebro consome muita energia, que é um cérebro É uma hiperatividade. É uma hiperatividade, que não desliga, né? Isso consome bastante. Isso derruba também a taxa hormonal dos hormônios. Derruba. Não só a testosterona, hein? Porque tem vários. Por exemplo, eu aqui, por exemplo, quantos hormônios eu tenho? Tem um monte. Na verdade, né? nosso Vitamina corpo é D. todo formado por hormônios, né? Porque Derruba tudo, né? O que a gente não, o que as pessoas não assimilam é que o cérebro, ele não enxerga. A gente tem mania de falar assim, pô, mas ele não tá vendo que, por exemplo, eu tô comendo, o estômago tá enchendo? Não. Na hora que, dá um exemplo, né? Você tá começando a se alimentar. O cérebro, ele vai identificar que você tá ficando satisfeito na hora que o estômago produz um hormônio que vai chegar pro cérebro e vai avisar, ó, tá legal. Então, ou seja, ele depende de um WhatsApp que o estômago vai mandar. Então, se tiver uma falha nessa comunicação, nessa mensagem, ele não vai identificar que algo não está sendo cumprido da maneira que deveria. Então, assim, existe uma série... Todo o nosso corpo é comandado por hormônios o tempo inteiro. Então, você imagina o seguinte, para um paciente que tem uma hiperatividade cerebral, em algum momento ele vai ter períodos que o cortisol dele vai estar extremamente elevado. Esse cortisol extremamente elevado, né, que a gente fala o hormônio do estresse, está ali focado, consumindo energia, a hora que esse cortisol está alto, acontecem algumas coisas no corpo. Primeiro, se aumenta o catabolismo muscular, se aumenta a perda de massa muscular. O cortisol é extremamente catabólico. O cortisol, ele antagoniza a testosterona e a ocitocina. Então, é normal, o paciente tem cortisol muito alto por períodos longos, a testosterona fica mais baixa. E mais que isso, a ocitocina também vai cair. E a gente tem mania de achar que determinados hormônios são produzidos só por homens ou só por mulheres. Na verdade, tanto homem quanto mulheres produzem os mesmos hormônios. O que muda é a concentração deles no sangue. Então, por exemplo, a ocitocina é o hormônio que a mulher usa para amamentar. Verdade, mas a gente produz esse hormônio para outras funções. Por exemplo, a sensação de bem-estar e felicidade tem um componente gigante que a ocitocina produz. Ela que causa essa sensação de bem-estar. Então, você imagina se você está com esse cortisol extremamente alto, a tendência é essa ocitocina ficar baixa. É algo muito pouco falado, né, Pouco sobre a falado. ocitocina. Falado mais da serotonina, né? Exatamente. Onde é a captação lá no Exato. intestino, né? Você tá com baixa serotonina. Uma vez eu tava lá no Passo Repassa, e aí o Celso Portiolli, ele não toma café. Toma a cápsula de cafeína, né? Mas café não. Ele falou café não. Café derruba a serotonina. Aí você fica mais estressado, isso aqui. Eu falo assim, ó, não é um fator ou outro, né? Eu falo assim que você tem que ter um conjunto de condições para você poder alterar um sistema no teu corpo. Então, por exemplo, né, eu falo assim, vou tirar o açúcar, e eu tirei só o açúcar. Eu falo assim, para fazer dar certo, e é isso que é o mais difícil, né, que as pessoas acabam não entendendo, é assim, ó, eu vou tirar o açúcar, que é um produto inflamatório, mas, ao mesmo tempo, eu preciso praticar atividade física. Ao mesmo tempo, eu preciso deixar alguns alimentos de lado que são industrializados e vão alterar minhas taxas hormonais. Tem que compensar de outra forma. Ao mesmo tempo, eu tenho que dormir de uma forma adequada. Ao mesmo tempo, eu tenho que evitar o álcool, eu tenho que evitar o tabagismo.
É uma série de coisas que você precisa fazer junto, ao mesmo tempo, para fazer tudo funcionar bem. Então, assim, não adianta você falar assim, por exemplo, eu só não como açúcar, mas aí eu não faço exercício, eu não durmo de forma adequada. Quer dizer, uma coisa joga contra a outra. Então, ou você adota um estilo, e aí essa é a parte mais difícil, é você adotar o estilo de vida saudável, que a nossa sociedade até impede. Se a gente for ver hoje na correria, né? Hoje é muito mais fácil você pegar o celular, o que eu vou jantar? Não deu tempo de eu me programar na correria, você clica lá no A aplicativo. galera nem faz mais nada, né? Não faz. Vocês são casados, vocês fazem, vocês cozinham? Final de semana. Aí é Não, churrasco, né? não, Que é mas, mais fácil. mas tem a Dani lá que cuida da gente. A Dani, ela é sensacional. Cozinha muito bem, nossa. E saudável, né? Saudável. Então, assim, a Dani, a gente chega... Mas se não fosse a Dani... Se não fosse a Dani, a gente talvez estaria, né, inserido nesse contexto. Porque a Andrea deixa tudo programado com a Dani. Então, quando a gente chega, a Dani já deixou tudo que a gente pediu, comida saudável. Então, a gente evita ao máximo essa comida do aplicativo, né? De vez em quando acontece? Acontece, né? Mas, na 90% das vezes, a gente come a comida que a Dani programa lá. Aí é carregado de sódio, de conservantes, isso aí derruba tudo, serotonina ou ocitocina. Agora, por que a gente tem falado muito da ocitocina agora? E às vezes eu fico assim com uma mente conspiratória, não sei, de que quem controla a medicina, sei lá, existe alguma corporação aí que deve controlar o mundo. Aí falou assim, opa, agora o ser humano vai aprender sobre isso, vamos soltar essa informação. E vai soltando devagarzinho, entendeu? Porque não solta tudo. Na verdade, Gui, os assuntos estão soltos há muito tempo, né? Por exemplo, a ocitocina, desde 1980, o Dr. Paul Zak, ele estuda sobre a ocitocina e ele divulga isso, né? O que acontece é que os estudos científicos que não têm viés de interesse, que são os estudos científicos puros, onde você vai ler lá o estudo científico, quem patrocinou? Ninguém, foi feito numa universidade, porque os caras estudaram o assunto, acharam legal e falaram, vamos levar para a comunidade científica. Esse estudo científico, ele é produzido, e aí o cara lá, o pessoal lá na universidade produz. Aí ele fala assim, a gente precisa mandar para uma revista. Na hora de mandar para uma revista, aí que mora. A revista que recebe, muitas vezes, a revista ela tem um patrocínio por trás. Aí a revista seleciona o que entra e o que não entra. Aí que mora o perigo, que é o que você falou. Convém a gente soltar esse conhecimento ou não, mas o artigo está produzido. Mas a gente brinca, tá lá no submundo dos artigos, você tem que caçar, você tem que ir atrás. É mais difícil. O artigo que vem na revista, as principais revistas médicas, né? Eu não posso falar aqui, senão eu vou arrumar pano pra manga. Mas é né? isso mesmo. As principais revistas científicas, elas vão selecionar o que é de interesse e o que não é. E aí o que acontece? Eu sempre falo para meus colegas, cara, quando você lê um artigo, você tem que ver se existe um viés ou não. E tem que ver mais do que isso. Quem produziu esse artigo? Né? De que lado? De que lado? Foi patrocinado? Não foi? Eu gosto muito do Túlio Sperbi, um cardiologista fantástico. Eu sou fã dele porque o Túlio mete a boca e ele fala que nem agora vão lançar mais uma medicação que é para baixar uma das frações do colesterol, que é o LPA. E o Túlio já falou, cara, ele mostrou um estudo que já foi feito alguns anos atrás com interferon, né, com imunomoduladores, que mostrou que se baixar essa lipoproteína não muda desfecho, não muda, né, risco cardiovascular. Era o Rusocor, sei lá, eu tomava um por exemplo, Rusocor. não, então, esse outro que vai sair agora é um que tá na fase final, já tá para sair. Mas o que o Túlio já adiantou? Cara, já fizeram um estudo com outra substância que baixava essa lipoproteína que não muda o desfecho. Então, quer dizer, vai lançar uma medicação agora que já mostrou que vai baixar uma fração do colesterol que não muda o desfecho cardiovascular. Qual o intuito de lançar essa medicação? E aí, esse estudo vai sair numa revista científica. Aí a gente pega, por exemplo, estudos que estão lá de 2015, que mostram, por exemplo, que terapias hormonais, né, com testosterona, feitas por implantes, né, junto com anastrozol, testosterona combinação de anastrozol, que a molécula da testosterona ela tem um efeito antiproliferativo e até de tratamento no câncer da mama. E aí o estudo foi feito por uma universidade de Chicago, com estudantes no departamento de cirurgia, não tinha viés nenhum, interesse, eles fizeram isso a nível científico, mas esse estudo não saiu em uma revista de impacto, tá lá no PubMed, dá para as pessoas entrarem lá no PubMed, acessar e ler. Então, às vezes você nesse caso aí, é feito uma prevenção, né? Uma manutenção preventiva. Exato. Só que aí, às vezes, a galera prefere, deixa o povo ficar doente mesmo para vender o tratamento, que é muito mais caro. Na verdade, a gente vem de uma indústria, assim, né? Que é complicado até a gente falar isso, mas
se beneficia muito mais as pessoas doentes do que as pessoas saudáveis. Tudo que a gente fala, né? A gente vê aí, né? O quanto os colegas que defendem isso, o Vitor Sorrentino, o próprio Túlio Sperbi e o Ítalo Rachi, são caras que são referências. E esses caras defendem o quê? Em você promover saúde, que é o que a gente faz no Instituto, do que tratar a doença. E isso é bem visto? Não é bem visto, isso não é legal, né? Porque uma vez que você promove saúde, você não vai ter pessoas doentes, você não vai ter pessoas com câncer. É a mesma coisa. Entendeu? Da vitamina D, né? Isso a aí. Vitamina D, reposição de vitamina D. Agora é assim, pô, porque a galera sempre me receita lá. Falou, Gui, você tem que tomar o sol do meio-dia, o sol das 11 da manhã, de sunga, né? Você tem que tomar de sunga lá no terraço. Mas, cara, que hora? O que eu vou fazer? Como isso, né? Meio-dia, Povo 11 de São horas, Paulo. tô trabalhando, cara. E aí a gente vê que vitamina D Não já dá. teve estudos que o próprio Vitor Sorrentino outro dia estava comentando, achei fantástico. Um estudo mostrando que vitamina D pode ser um baita coadjuvante no tratamento de ansiedade, depressão, melhora a imunidade. Teve um estudo agora, quando a gente fala de estudo, né, tem as classificações. Quando você vai falar de um estudo que é meta-análise, é o maior índice dentro da comunidade científica. Você falou meta-análise, é o maior nível de evidência. Pô, fizeram um estudo agora, saiu em janeiro. Nessa meta-análise, né, eles pegaram 5 estudos randomizados. O que é o estudo randomizado? É aquele estudo duplo cego, que uma galera vai tomar medicação, outra não vai. Quem está avaliando os pacientes não sabe quem está tomando e quem não está. Existe um outro grupo, né, de cientistas que sabe para quem que deu a medicação, para quem não deu, ou seja, é o estudo mais fidedigno. Eles pegaram 5 estudos randomizados e produziram uma meta-análise. E provaram que se os pacientes tivessem, né, no período da pandemia, suplementado vitamina D, o índice de internação em UTI reduziria 72%. Caramba. Então, pô, um baita nível de evidência desse. Eram coisas que ninguém falou novidade, porque na verdade já se sabia que a vitamina D produzia um efeito no sistema imunológico, né? Na verdade, ela é a chave mestra aí do nosso sistema imunológico. Pô, e quanto a vitamina D foi martelada durante o período da pandemia. Então, assim, é aquelas coisas que a gente fica... Exatamente, pô, a teoria da conspiração existe? Existe. Mas a gente tem que entender o seguinte. Ela existe pro lado bom e pro lado ruim. Por isso que o médico ele tem que filtrar muito o que ele lê. Né? E filtrar muito aonde ele busca a fonte de conhecimento. Porque aonde ele busca, ele tem que ler o estudo com crítica, tem que ler o estudo avaliando se tem um viés de interesse ou se não tem. Porque senão você vai ser conduzido, né, a usar o que a indústria quer. E aí o intuito não é a gente usar o que a indústria quer, o intuito é a gente tratar bem os pacientes para que eles tenham saúde, para que a saúde deles sejam transformadas e para esses pacientes não fiquem doentes. Quanto menos doenças eu tiver, esse é o objetivo do médico. O objetivo do médico não é só tratar a doença, é prevenir também. Agora, por exemplo, o Daniel, esse lance da vitamina D, a vitamina D ela ajuda também na testosterona, né? A vitamina na D, captação, será o aumento? Ela está inserida em 4.000 processos químicos no seu corpo. Todas as reações hormonais do seu corpo, ela tem um pezinho. Então, obviamente, ela vai ajudar em aumentar nível não só de testosterona, mas de outros hormônios e outros neurotransmissores. Né? Mas é o que eu falo, não é só, pô, vou tomar só vitamina D e tô resolvido. É uma conjuntura de coisas que a gente precisa fazer. Como os estudos da ocitocina. Pô, desde a década de 80, se mostra que a ocitocina dá para usar no tratamento do espectro autista. Dá para usar na esquizofrenia, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. Poxa, olha a aplicabilidade disso, né? Poxa, e se a gente juntar ocitocina, vitamina D, um estilo de vida saudável, será que essa pessoa não vai ficar menos doente? Será que ela não vai ter menos complicações do estado emocional dela? Então, o que eu sempre ouvi falar sobre a ocitocina é que era o hormônio que a mulher produzia, que é só a mulher. Por quê? A mulher tem mais ocitocina que o homem, porque a mulher tem esse lance de acolher mais, né? De ser acolhedora, de ter mais amor, né? Na verdade, os dois têm. Aqui a mulher, em alguns períodos da vida, como na amamentação, durante o trabalho de parto, ela vai estar com o nível mais aumentado. Mas o nível basal no dia a dia, tanto homem quanto mulher pode ter esse hormônio alto. O Gui, você está conosco, já vai fazer o quê? 2 ou 3 anos? Acho que 2, vai fazer 2. 2 anos você está tratando, né? Como que você define isso, esse momento de tratamento? Eu acho que esse período, né? Eu acho que uma evolução, né? Você lembra quando eu cheguei aqui? Que eu cheguei, eu tinha, sei lá, nem lembro do meu peso, mas já batendo quase 100. Vamos pegar a bioimpedância. Pega lá. Então, de músculo também, né? Eu cheguei a fazer exercício uma época, mas eu não sou muito dedicado.
Mas a minha evolução, quando eu cheguei aqui, cara, é totalmente, você vê pela cara, né? Você vê pelo semblante, né? E períodos que você percebe, né? Que, poxa, minhas taxas hormonais ficaram mais período baixas. triste da minha vida. Você- Se eu já era um pouquinho triste, assim, às vezes comigo mesmo, com a baixa autoestima que eu sempre tive, assim, né? Mas era um período de pandemia, né? Sem saber o que vai ser, o que vai acontecer, sabe? Trabalhando pela internet e tal, sem fazer E você vê que show, é sem interessante, nada. você falou agora, o período da pandemia, né? Se a gente for ver, tem alguns estudos muito interessantes que eles falam assim, ó, que a ocitocina, em larga escala, no momento que ela está sendo produzida em grande quantidade no nosso corpo, isso foi pontuado até no estudo, é similar à sensação que o homem tem no momento que ele está interagindo com os amigos. E a ocitocina, ela aumenta muito a produção dela na interação humano com humano, humano com os animais. Então, você imagina no período da pandemia, onde as pessoas foram privadas, né, de terem esse contato ser humano com ser humano, a quantidade, né, desses hormônios, quanto esses hormônios ficaram deficientes. Por isso que a gente teve uma incidência gigantesca, né, do aumento das doenças mentais, de ansiedade, de depressão. E a gente está colhendo frutos disso. A Muito. perspectiva Por daqui muitos até anos, 2030 vai ser O gigantesca. isolamento, né? O isolamento Mas social. eu acho que o ser humano está mais isolado mesmo, justamente pelas tecnologias. É legal ter tecnologia, claro, pô, já pensou várias máquinas trabalhando para você, mas ao mesmo tempo não é para você ficar parado, né? Para você poder ter mais tempo para fazer outras coisas. A gente vai no restaurante hoje, eu brinco com a André, a gente às vezes vai sair, tá em algum lugar jantando e fala para ela, olha que loucura. As pessoas, elas estão sentadas numa mesa, um casal, e tá cada um no celular. Naquele momento que poderiam estar ali conversando, interagindo, melhorando os níveis, né? Você já está produzindo somente uma coisa, né? O cortisol. A Exatamente. raiva da internet. A raiva da internet, está ali aumentando o nível de dopamina barato, que está ali só com a tela. Mas o principal, poxa, eu não estou interagindo. Porque na hora que você interage, Socializando, né? socializando, a ocitocina sobe, o cortisol cai. Cara, equilibra todo um contexto. Então, assim, eu falo assim, a gente vem de um período de pandemia, né? E aí é o que eu volto a falar da conjuntura. Pandemia, mais a gente fala tecnologia em excesso, né? Outra coisa que você pontuou dos jovens hoje, quanto que esses jovens, a quantidade de horas que eles passam nas telas, isso é extremamente prejudicial. E aí você vê no seu trabalho como, né, comediante, apresentador, né? Só você vê quantas horas por dia você passa na tela. E eu, assim, pesquisando assunto, vendo aqui, eu tenho que falar alguma coisa amanhã, tô lá no rádio, eu tenho que, um assunto, beleza. Mas eu não sou refém não sou refém da rede social, não fico assim, ó. Fiquei um tempo, quando eu descobri a rede social, tá, naquele tempo lá, de ficar mais, não, porque eu tenho que ficar produzindo conteúdo. A gente, igual vocês aqui, tem que fazer pauta, tem que trazer convidado e tal, então a gente acaba se socializando mais. Hoje eu estou socializando mais, até cuidando da saúde, uma disposição que eu não tinha, sempre com o olhar baixo, assim, sabe, uma falta de energia, né? E aí a gente pensa que é o quê? É o cansaço da correria. É. Que é normal ficar cansado. Não é, disposto. cara. É falta de gasolina no corpo aí. E a testosterona é uma gasolina boa. Com certeza. Não é Com só pra... certeza. Porque muita gente fala assim, testosterona, porra, cara, é transar. Não, Porra, você vai ficar... Não é não, essa cara. É uma- outra coisa mental mesmo. O libido é uma das coisas que ela ajuda, Que, mas aliás, ela tem... eu preciso melhorar isso aí. Foi bom você até falar. Foi bom pra mente, né, Foi Gui? bom pra mente, que a gente precisa agora ter o libido, essa vontade. Mas eu estava vendo uma vez, eu estava lendo a respeito disso, que é assim, ó, já viu falar que aqueles bichos que estão em extinção, que eles ficam em cativeiro, ficam presos, eles ficam estressados, aí eles não conseguem acasalar, por isso que eles não conseguem procriar. Porque eles ficam estressados, né? Estressados, aí o bicho está estressado, não acasala. O ser humano é a mesma coisa. É o cortisol alto. Cortisol alto. Aí eu li sobre isso aí e veio e falei, caramba, é isso aí, a galera fica Mas mais estressada, nem consegue nada. Às vezes você acha, pô, cara, acabou minha vontade aqui. Não, cara, é o estresse. É um estresse, E exatamente. a minha profissão ela é um pouco estressante mesmo. TV, rádio, internet, podcast, rede social. Acho que rede social é o pior de todos, cara. Porque você vê E as pessoas acham que é só alegria, né? Só humor. você faz um vídeo lá que você fica o dia inteiro pra gravar um vídeo, chega lá, não tem visualização, não tem nada. Você fala, pô, cara, amanhã pensar em outra coisa. E outra coisa, é muito rápido. A gente tá muito a gente tá rápido, na era né? da velocidade, né, Gui? Às vezes dá uma saudade daquela época que eu tinha uma coisa só pra fazer. Hoje eu tenho 10.
e faço essas 10 meio que pela metade. Ó a depressão, Gui. Ó a depressão, passado. Verdade, Deixa o verdade. passado Opa, de lado, vamos viver viva o presente. O presente é isso aqui, ó. Ficar bem. Sempre acontece uma coisa boa. Sim, com Ô, certeza. Gui, foi muito bom esse Pô, bate-papo, mas cara. acabou? Você tem que voltar mais vezes, Vambora, cara. eu Tem que volto, voltar. eu volto aí. E aí só vai valer o encerramento se você encerrar com o Zacarias daqui. O Zacarias, é verdade. Eu coloquei cabelo, hein? Agora eu sou uma carequinha. Então, até a próxima, doutor Bratão. Adorei o papo de hoje. Cara, figura, gente. Muito bom, muito Gente, eu bom. conversei aqui com o Gui Santana. Clica aí na rede social, @Gui Santana, começa a seguir ele. Clica aí, @doutor.danielbratan, André Ribeiro Bratan. Esqueceu de novo, né, meu amor? Eu sempre esqueço. E continua seguindo a gente aí. Semanalmente a gente vai trazer conteúdos pra vocês. Um beijão pra todos, até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu, galera.